Laura segurava a mão de Pedro enquanto desembarcava no aeroporto de São Paulo. A mudança para a capital paulista seria um novo começo. Já tinha um emprego garantido em um hospital particular e uma escola boa para as crianças. Depois de 6 anos como mãe solo no Rio Grande do Sul, finalmente conseguira uma oportunidade melhor para seus filhos. Henrique e Tomás vinham logo atrás, empurrando juntos uma mala de rodinhas, competindo para ver quem guiava o carrinho. Sua rotina de mãe de trigêmeos estava cronometrada ao minuto, mesmo durante uma viagem. Cada filho com sua mochila colorida, documentos guardados na bolsa, tudo organizado para evitar confusão. No outro lado do aeroporto, Guilherme Monteiro se preparava para embarcar em mais uma viagem de negócios. Seu motorista já havia deixado as malas no check-in enquanto ele respondia a e-mails importantes no lounge VIP. A vida dele era uma sequência de reuniões, jantares de negócios e viagens internacionais. O destino, porém, tinha outros planos para aquele dia. Laura atravessava o saguão principal com os trigêmeos quando o viu. Guilherme não havia mudado muito. O mesmo porte altivo, o terno impecável, aquele ar de quem possui o mundo. Seu coração disparou. Depois de tanto tempo escondendo os meninos, mantendo distância, o destino os colocava cara a cara. Ela tentou mudar de direção, mas era tarde demais. Os olhos dele já haviam encontrado os seus, e então, inevitavelmente, pousaram sobre os meninos. Laura viu o momento exato em que a compreensão atingiu seu rosto. O empresário milionário que tinha abandonado uma namorada grávida por um casamento conveniente, agora estava ali, paralisado, olhando para 3 versões em miniatura de si mesmo. São seus filhos, ela disse, antes que ele pudesse falar qualquer coisa. Guilherme empalideceu. Seu celular tocava insistentemente no bolso do paletó. Provavelmente Carolina, querendo saber do voo para Nova York. Mas ele não conseguia desviar os olhos das crianças. Eu era um idiota e ignorei tudo. Mas por que não insistiu mais? Por que não tentou outra forma de me alcançar? Laura segurou firme a mão de Pedro, que havia parado curioso. Eu tentei, Guilherme, mas você mudou de número, bloqueou meus e-mails e nunca me procurou. Eu estava grávida e sozinha. O que mais eu poderia fazer? Ela começou a se afastar com os meninos, deixando para trás um Guilherme atordoado, sua vida perfeitamente planejada, desmoronando diante de uma verdade que ele havia escolhido ignorar 6 anos atrás. Guilherme ficou parado no meio do saguão, observando Laura e os meninos desaparecerem entre a multidão. Seu voo para Nova York seria em 40 minutos, mas ele não conseguia se mover. As imagens dos 3 garotos não saíam de sua mente. Seu celular tocou pela 10ª vez. Era Carolina novamente. Onde você está? Vai perder o voo. Não vou mais, respondeu secamente. Como assim não vai mais? A reunião com os investidores. Guilherme desligou o telefone. Pela primeira vez em anos, negócios não eram sua prioridade. Precisava entender o que estava acontecendo. Como Laura tinha conseguido esconder 3 filhos dele por tanto tempo? Ou será que ele é quem tinha se escondido da verdade? Lembranças de 6 anos atrás começaram a surgir. As ligações não atendidas, os e-mails deletados, o número trocado às pressas. Na época, estava ocupado demais planejando seu casamento com Carolina, a filha do maior acionista da empresa, o acordo que o tornaria sócio majoritário. Sentou-se em um banco próximo e afrouxou a gravata. Seu império empresarial, construído com tanto cuidado, de repente parecia vazio. Tinha 3 filhos, 3 meninos que cresceram sem conhecê-lo, sem saber quem ele era. Pegou o celular e ligou para seu investigador particular. Preciso de todas as informações sobre Laura Campos, endereço atual, trabalho, rotina e, principalmente, quero saber tudo sobre 3 crianças que estão com ela. Quando precisa disso? Ontem. Desligou e abriu sua agenda de contatos. Ainda tinha o número de um antigo amigo em comum com Laura. Talvez ele soubesse algo. Qualquer informação que ajudasse a entender melhor a situação. Seu celular vibrou novamente. Era uma mensagem de Carolina. Se você não embarcar nesse voo, pode esquecer a sociedade com meu pai. Guilherme olhou para a mensagem por alguns segundos antes de deletá-la. Pela primeira vez em sua vida, uma ameaça envolvendo dinheiro não o afetava. Sua mente estava focada em 3 rostos idênticos, 3 sorrisos que eram cópias do seu próprio sorriso quando criança. Levantou-se decidido. Não importava quanto tempo levasse ou o que precisasse fazer.
Ele precisava descobrir a verdade. E mais que isso, precisava conhecer seus filhos. 3 dias depois, Guilherme estacionou seu carro em frente ao hospital onde Laura trabalhava. Seu investigador tinha sido eficiente. Ela era médica pediatra, tinha acabado de se transferir para São Paulo e morava em um apartamento no Brooklyn com os meninos. Esperou na recepção até o fim do plantão dela. Quando Laura saiu e o viu, seu rosto endureceu. "O que você está fazendo aqui? Precisamos conversar." "Não temos nada para conversar, Guilherme." Ele a seguiu até o estacionamento. "Como você pode dizer isso? São meus filhos também." Laura virou-se bruscamente. "Agora são seus filhos, depois de 6 anos. Por que você nunca me contou sobre a gravidez?" "Eu tentei, dezenas de vezes, mas você estava ocupado demais com seu casamento milionário para atender minhas ligações." "Laura, eu juro que não sabia. Se você tivesse conseguido falar comigo, falar com você..." Laura riu sem humor. "Você mudou de número, bloqueou meus e-mails, me tratou como se nossos 3 anos juntos não significassem nada." Guilherme passou a mão pelos cabelos frustrado. "Eu sei que terminei com você de forma errada. O casamento com Carolina era um acordo comercial, eu estava pressionado. E por causa dessa sua ambição, 3 crianças cresceram sem pai. Me deixa consertar isso," ele pediu. "Quero conhecer meus filhos." "Conhecer? Assim do nada? Eles têm 6 anos, Guilherme. 6 anos de histórias, memórias e momentos que você perdeu. Por favor," ele insistiu. "Podemos começar com um teste de DNA." Laura o encarou por alguns segundos. "Tudo bem. Fazemos o teste. Mas não pense que vai ser fácil. Não pode simplesmente aparecer na vida deles oferecendo brinquedos caros e achar que isso resolve tudo. Eu entendo. Quando podemos fazer? Amanhã mesmo. Mas vou deixar bem claro. Se você entrar na vida deles, tem que ser para ficar. Não vou permitir que eles sofram por sua causa." Guilherme observou Laura entrar no carro e partir. A conversa tinha sido difícil, mas ao menos agora tinha uma chance. Uma chance de conhecer seus filhos, de fazer parte de suas vidas. Seu celular tocou. Era Carolina mais uma vez. Ignorou a chamada. Tinha muito o que pensar. E pela primeira vez, suas prioridades estavam mudando completamente. O resultado do exame de DNA chegou uma semana depois. Guilherme abriu o envelope com as mãos trêmulas em seu escritório. 99,99% de probabilidade de paternidade. Não havia mais dúvidas. Pedro, Henrique e Tomás eram mesmo seus filhos. Ele releu o documento várias vezes, tentando absorver a realidade. Tinha 3 filhos, 3 meninos de 6 anos que não conheciam o próprio pai. A culpa o consumiu, não por ter deixado Laura, mas por nunca ter dado a ela a chance de contar sobre a gravidez. Pegou o celular e ligou para ela. O resultado chegou. Disse assim que Laura atendeu. "Eu já sabia qual seria." Ela respondeu secamente. "Nunca tive dúvidas. Quero vê-los." Um silêncio do outro lado da linha. "Não é tão simples assim, Guilherme. Por favor, Laura, preciso conhecer meus filhos. E Carolina, o que sua esposa acha disso tudo?" Guilherme hesitou. Ainda não tinha contado a Carolina. Na verdade, estava evitando a esposa há dias, inventando desculpas para suas ausências, cancelando compromissos. "Isso é entre você e eu," ele respondeu. "Não, não é. Se você quer fazer parte da vida deles, precisa ser transparente. Não vou deixar meus filhos se apegarem a alguém que tem vergonha deles." As palavras o atingiram como um tapa. "Eu não tenho vergonha deles." "Então prove. Resolva sua vida, Guilherme. Quando estiver pronto para assumir 3 filhos publicamente, a gente conversa." Laura desligou, deixando Guilherme sozinho com seus pensamentos. Ela tinha razão. Não podia simplesmente esconder a existência dos meninos. Mais cedo ou mais tarde, a verdade viria à tona. Seu celular vibrou com uma mensagem de Carolina. "Jantar com meu pai hoje. Não se atrase." Guilherme olhou para o resultado do exame em suas mãos e depois para a mensagem. Era hora de tomar decisões. Decisões que mudariam sua vida para sempre. Guardou o envelope na gaveta, pegou o paletó e saiu do escritório. Antes de conhecer seus filhos, precisava resolver sua vida. E isso significava enfrentar Carolina e seu pai, mesmo que isso custasse sua posição na empresa. Pela primeira vez em anos, sentia que estava fazendo a coisa certa. Não por interesse ou conveniência, mas porque era o que seu coração mandava.
No caminho para casa, passou em frente a uma loja de brinquedos. Parou o carro, observando as famílias que entravam e saíam. Em breve, esperava estar ali também, escolhendo presentes para seus 3 meninos. O jantar com Carolina e seu pai foi tenso desde o início. Sentados no restaurante mais caro da cidade, Guilherme mal tocou na comida. Seu sogro falava sobre negócios, enquanto Carolina o observava desconfiada. "Você anda estranho", ela comentou quando o pai foi ao banheiro. "O que está acontecendo?" Guilherme respirou fundo. Era agora ou nunca. "Preciso te contar uma coisa", ele começou. "Descobri que tenho 3 filhos." O rosto de Carolina transformou-se em uma máscara de fúria. "O quê? São de antes do nosso casamento. Eu não sabia que existiam até semana passada." "Com quem?" "Laura, minha ex-namorada." Carolina deu uma risada histérica, chamando a atenção das mesas próximas. "Aquela médica que você largou para casar comigo? E agora ela aparece com 3 filhos?" "São meus filhos, Carolina. Fiz o teste de DNA." "E o que você pretende fazer?" "Conhecê-los. Fazer parte da vida deles." Carolina estreitou os olhos. Carolina cruzou os braços e respirou fundo. "Isso não pode vazar para essa imprensa. Vamos resolver de outra forma. Podemos dar um bom dinheiro para essa mulher e garantir que os meninos nunca apareçam na nossa vida." Guilherme estreitou os olhos. "Você acha que eu vou simplesmente pagar para me livrar dos meus próprios filhos?" "Estou te dando uma chance de consertar esse erro, Guilherme. Se você fizer isso, tudo continua como antes. Mas se insistir nessa história de querer ser pai, pode esquecer nossa vida juntos." "Não fale assim deles", Guilherme respondeu a voz dura. "São crianças inocentes." "Escolha, Guilherme. Ou eu e a empresa, ou essa família bastarda." O sogro voltou nesse momento, percebendo a tensão. "Está tudo bem?" Carolina levantou-se abruptamente. "Seu genro tem 3 filhos escondidos e quer trazê-los para nossas vidas." O velho empresário empalideceu. "Isso é verdade, Guilherme. É verdade. E não vou negar meus filhos." "Pense bem", o sogro advertiu. "Você tem muito a perder." Guilherme olhou para os dois. Sua vida dos últimos anos estava ali. O casamento por interesse, a sociedade lucrativa, o status social. Tudo pelo que tinha trabalhado. "Não", ele disse finalmente. "Vocês é que precisam entender. Não estou pedindo permissão, estou comunicando uma decisão." Carolina jogou o guardanapo na mesa. "Ótimo. Amanhã mesmo falo com meu advogado." "Faça isso", Guilherme respondeu levantando-se. "E pode dizer a ele que não quero nada. Só minha liberdade." Saiu do restaurante deixando os dois atônitos. No carro, sentiu um misto de medo e alívio. Tinha acabado de jogar fora anos de trabalho e conexões importantes. Mas pela primeira vez, sentia-se verdadeiramente livre. Pegou o celular e digitou uma mensagem para Laura. "Resolvi minha vida. Podemos conversar sobre os meninos?" 3 semanas depois do jantar desastroso, Guilherme sentia o peso da solidão e da mudança. Perdeu contratos, alguns antigos amigos pararam de atender suas ligações e até seu apartamento parecia vazio demais. Laura ainda resistia em permitir um encontro. "Você não pode simplesmente aparecer depois de 6 anos e esperar que eu confie em você." Mas Guilherme insistiu. Ligava todos os dias, perguntava sobre os meninos, tentava mostrar que estava disposto a mudar. Só depois de provar sua dedicação, Laura finalmente concordou em deixar que ele os visse, mas sob suas condições. Ela tinha finalmente concordado com um encontro controlado com as crianças. Avistou-os chegando. Os 3 meninos corriam na frente de Laura, brincando de pega-pega entre si. Vestiam roupas parecidas, mas cada um tinha seu próprio estilo, um detalhe que ele começava a notar. "Meninos", Laura chamou quando se aproximaram. "Este é o Guilherme. Ele é seu pai." As 3 crianças pararam, olhando-o com curiosidade. Pedro, que Laura já tinha identificado como o mais falante, deu um passo à frente. "Você é rico?" Guilherme sorriu sem graça. "Eu... era. Agora sou só alguém que quer conhecer vocês." "Por que você nunca veio nos ver antes?" Henrique perguntou, escondido parcialmente atrás do irmão. "Porque eu não sabia que vocês existiam." Guilherme respondeu honestamente. Se soubesse, teria estado aqui desde o início. Tomás, o mais quieto, apenas o observava com intensidade. Laura tinha avisado que ele era o mais sensível dos 3. "Trouxe algo para vocês", Guilherme disse, pegando uma sacola. "Guilherme", Laura advertiu.
Não são presentes caros, ele garantiu, tirando 3 pequenos carrinhos de brinquedo da sacola. São iguais aos que eu tinha quando era criança. Os meninos pegaram os carrinhos com interesse. Pedro começou imediatamente a fazer sons de motor, correndo pelo gramado. Henrique examinou o seu com cuidado enquanto Tomás segurava o brinquedo próximo ao peito. Você vai morar com a gente? Tomás perguntou subitamente. Laura interviu. Não, filho. Guilherme tem a casa dele. Mas ele quer passar tempo com vocês, se vocês quiserem. Pode ser, Pedro disse, voltando com seu carrinho. Você sabe jogar futebol? Sei um pouco. Eu sou o melhor jogador da minha sala, Pedro declarou orgulhoso. Não é não, Henrique protestou. Eu faço mais gols. Guilherme observava a interação dos irmãos fascinado. Cada um tinha sua personalidade única, mesmo sendo idênticos fisicamente. Laura sentou-se em um banco próximo, supervisionando a interação. Seu olhar ainda era desconfiado, mas menos hostil que antes. O resto da tarde passou rápido demais. Quando Laura anunciou que era hora de ir, Guilherme sentiu um aperto no peito. Podemos nos ver de novo? Ele perguntou aos meninos. Os 3 olharam para a mãe, que assentiu levemente. Próximo fim de semana, Laura sugeriu, mas sem presentes dessa vez. Combinado, Guilherme respondeu, observando sua recém-descoberta família se afastar. No dia seguinte ao encontro com os filhos, Guilherme acordou em seu novo apartamento. Não era nem de longe tão luxuoso quanto a mansão que dividia com Carolina, mas era confortável o suficiente. Tinha escolhido um lugar no mesmo bairro onde Laura morava com as crianças, pensando em ficar mais próximo. Carolina não perdeu tempo, já havia entrado com o pedido de divórcio, exigindo metade de tudo. Seu sogro, como esperado, começou a movimentar suas influências para dificultar os negócios de Guilherme. Em menos de 2 semanas, perdeu 3 contratos importantes. Você tem certeza que quer continuar com isso? Seu advogado perguntou durante uma reunião. Podemos negociar um acordo. Talvez uma pensão para as crianças, visitas controladas. Não, Guilherme respondeu firmemente. Não vou me esconder ou fingir que meus filhos são um segredo sujo. Se isso significa perder dinheiro e status, que seja. Pela primeira vez em sua vida, estava tomando decisões baseadas em algo além do interesse financeiro. Era assustador, mas também libertador. Durante a semana, focou em reorganizar sua vida profissional. Ainda tinha contatos próprios, conquistados antes do casamento com Carolina. Começou a fazer ligações, marcar reuniões, reconstruir sua rede de forma independente. No trabalho, as fofocas corriam soltas. O poderoso Guilherme Monteiro, que havia abandonado a esposa por causa de 3 filhos bastardos. Alguns funcionários mais antigos até se lembravam de Laura, a namorada da faculdade que ele tinha deixado para trás. O senhor não precisava assumir essa responsabilidade, sua secretária comentou, tentando ser solidária. Crianças hoje em dia crescem bem mesmo sem pai. Mas eu quero essa responsabilidade, ele respondeu. Na verdade, é a única coisa que realmente importa agora. No fim da semana, recebeu uma mensagem de Laura com fotos dos meninos. Estavam na escola, cada um com uma medalha diferente. Pedro no futebol, Henrique na matemática, Tomás no desenho. Eles perguntaram de você, dizia a mensagem. Guilherme sorriu, salvando as fotos. Era estranho como em tão pouco tempo, aquelas 3 crianças tinham se tornado o centro de seu mundo. Não se arrependia de nenhuma das perdas materiais. Tudo parecia pequeno comparado à chance de ser pai. Seu telefone tocou. Era o pai de Carolina. Ainda dá tempo de voltar atrás, o velho empresário disse. Esqueça essa história de filhos, volte para casa. Tudo pode ser como antes. Não, não pode, Guilherme respondeu. E pela primeira vez, estou feliz que não pode. Desligou o telefone e voltou a olhar as fotos dos meninos. No sábado os veria novamente. Pedro tinha prometido ensiná-lo a bater pênalti, Henrique queria mostrar seu livro de dinossauros e Tomás... Bem, Tomás ainda era um mistério a ser desvendado. Sua vida estava completamente diferente de 2 semanas atrás. Sem a mansão, sem a esposa troféu, sem a proteção do sogro poderoso. Mas quando olhava para os sorrisos idênticos nas fotos, sabia que tinha feito a escolha certa. Os encontros com os meninos tornaram-se uma rotina nos fins de semana. A cada sábado, Guilherme descobria algo novo sobre seus filhos. Pedro era um líder nato, sempre organizando as brincadeiras e tomando a frente nas decisões. Henrique tinha uma curiosidade infinita,
fazendo perguntas sobre tudo. E Tomás, embora quieto, observava tudo com uma sensibilidade surpreendente. Numa tarde no parque, enquanto Pedro e Henrique jogavam bola com outras crianças, Tomás ficou sentado ao lado do pai, desenhando. "O que você está fazendo?" Guilherme perguntou, tentando estabelecer uma conexão com o filho mais reservado. "Nossa família", Tomás respondeu, mostrando o desenho. Havia 5 figuras no papel. Os 3 meninos, Laura, e um pouco afastado, Guilherme. "Por que eu estou longe dos outros?" Tomás deu de ombros. "Porque você ainda não é da família de verdade, mas um dia vai ser." A sinceridade da criança o atingiu como um soco. Laura, que estava próxima e ouviu a conversa, aproximou-se. "Tomás, isso não foi muito educado." "Tudo bem," Guilherme interferiu. "Ele está certo. Ainda estou aprendendo a ser pai." Laura o observou com uma expressão diferente. Era a primeira vez que via nela algo além da desconfiança. Naquele momento, Pedro veio correndo, suado do futebol. "Pai, vem jogar com a gente!" Era a primeira vez que um dos meninos o chamava de pai. Guilherme sentiu os olhos marejarem, mas disfarçou. "Claro, vamos lá." No campo improvisado, descobriu que era péssimo em futebol. Pedro tentava ensiná-lo, frustrado com sua falta de habilidade. Henrique ria das tentativas desajeitadas do pai, enquanto Tomás assistia tudo do banco ainda desenhando. "Você precisa treinar mais," Pedro declarou sério. "Você pode me ensinar?" Guilherme sugeriu. O rosto do menino se iluminou. "Todo sábado. Vou fazer você virar um craque." Depois do parque, Laura surpreendeu a todos, sugerindo um lanche na lanchonete próxima. Era a primeira vez que fariam algo assim, como uma família. Durante o lanche, Henrique bombardeou Guilherme com perguntas sobre seu trabalho. Pedro planejava em voz alta os treinos de futebol. Tomás continuava desenhando, mas agora a figura de Guilherme estava um pouco mais próxima das outras no papel. "Semana que vem é nossa apresentação na escola," Henrique comentou. "Você vai?" Guilherme olhou para Laura, incerto. "Se sua mãe permitir, é claro que vou." Laura hesitou por um momento. "Pode ir. É às 4 da tarde, na próxima quinta." Era um grande passo. Seria a primeira vez que Guilherme apareceria publicamente como pai dos meninos. Sabia que haveria comentários, olhares, fofocas, mas nada disso importava. "Não vou perder por nada," prometeu. Voltando para casa naquela noite, Guilherme percebeu que sua vida tinha encontrado um novo propósito. Não era mais sobre contratos milionários ou status social. Era sobre 3 meninos que, aos poucos, estavam lhe ensinando o que realmente importava. E sobre um desenho, onde mesmo que ainda distante, ele finalmente fazia parte da família. A quinta-feira chegou mais rápido do que Guilherme esperava. Ele ajustou a gravata pela 10ª vez, enquanto esperava do lado de fora do auditório da escola. Não usava terno há semanas, desde que deixara a empresa, mas aquela ocasião parecia especial demais para não se arrumar. Laura chegou com os meninos, todos vestindo o uniforme da escola. Henrique carregava uma maquete do sistema solar, seu projeto para a feira de ciências. Pedro e Tomás também participariam, um com uma demonstração de educação física, outro com uma exposição de arte. "Você veio mesmo?" Henrique exclamou, correndo para abraçar o pai. Era a primeira vez que um dos meninos o abraçava espontaneamente. Guilherme sentiu o coração acelerar com o gesto. "Claro que vim. Não perderia isso por nada." Algumas mães olhavam curiosas para a cena. Laura tinha contado que os comentários na escola não paravam, desde que a história do pai que apareceu depois de 6 anos começou a circular. "Ignore os olhares," Laura sussurrou, percebendo seu desconforto. "Hoje é sobre eles." A apresentação começou com a turma de Pedro. Ele liderou um grupo de meninos em uma coreografia de capoeira, surpreendendo Guilherme com sua desenvoltura. Depois foi a vez de Henrique, explicando cada planeta de sua maquete com uma segurança impressionante para uma criança de 6 anos. "Júpiter é o maior planeta do sistema solar," ele declarou ao microfone. "Maior até que meu irmão Pedro, que diz que é o maior da nossa casa." A plateia riu e Guilherme sentiu um orgulho inexplicável. Ao seu lado, Laura também sorria. Por fim, chegou a exposição de arte. Tomás tinha feito uma série de desenhos sobre família. No centro do painel estava o mesmo desenho do parque, mas com uma diferença. Agora Guilherme estava mais próximo dos outros. "Eu mudei porque você está chegando mais perto," Tomás explicou quando o pai se aproximou para ver melhor. "Mas ainda falta um pouquinho." Guilherme engoliu em seco, emocionado com a honestidade do filho.
Vou continuar tentando chegar mais perto, prometo. Depois das apresentações, houve um lanche coletivo. Pela primeira vez, Guilherme e Laura sentaram-se juntos com os meninos como uma família normal. Pedro contava animado sobre a apresentação de capoeira. Henrique ainda falava sobre planetas. E Tomás, silenciosamente, começava um novo desenho. Eles estão felizes, Laura comentou observando os filhos. Nunca vi Tomás tão comunicativo. Ainda estou aprendendo a ser pai, Guilherme admitiu. Mas quero fazer direito dessa vez. Eu sei, ela respondeu, e havia uma suavidade nova em sua voz. Estou vendo seu esforço. Voltando para casa naquela noite, Guilherme percebeu que algo tinha mudado. Não era mais um estranho tentando se aproximar. Começava, aos poucos, a fazer parte daquela família. Seu celular vibrou com uma mensagem de Laura. Os meninos querem saber se você pode vir no domingo também. Pedro disse que você ainda precisa muito treino no futebol. Guilherme sorriu, respondendo imediatamente que sim. Seus domingos, assim como o resto de sua vida, agora pertenciam a eles. O domingo amanheceu chuvoso, forçando uma mudança nos planos do futebol. Guilherme chegou à casa de Laura pela primeira vez, carregando uma caixa de jogos de tabuleiro que encontrou em uma loja de brinquedos. O apartamento era acolhedor, com desenhos dos meninos espalhados pelas paredes e fotos deles em todos os cantos. Uma vida inteira que ele não tinha participado, registrada em imagens. Desculpe a bagunça, Laura disse enquanto os meninos corriam para cumprimentá-lo. Com 3 furacões em casa é difícil manter tudo arrumado. Trouxe banco imobiliário, Guilherme anunciou, e os olhos dos 3 meninos brilharam. Eles se acomodaram na sala ao redor da mesinha de centro. Pedro imediatamente quis ser o banqueiro. Henrique escolheu o peão azul porque é a cor do planeta Terra. E Tomás ficou com o verde, sua cor favorita. Você já jogou isso antes, pai? Pedro perguntou, distribuindo o dinheiro. Muito, quando tinha a idade de vocês. E você ganhava? Nem sempre. Às vezes perdia tudo. Igual você perdeu seu dinheiro de verdade? Henrique perguntou inocentemente. Um silêncio constrangedor caiu sobre a sala. Laura ia interferir, mas Guilherme foi mais rápido. Sim, igual. Mas sabe de uma coisa? Descobri que existem coisas muito mais importantes que dinheiro. Tipo o quê? Tomás perguntou, surpreendendo a todos por entrar na conversa. Tipo estar aqui com vocês num domingo chuvoso jogando banco imobiliário. Laura, que observava a cena da cozinha enquanto preparava um chocolate quente, sentiu algo mudar dentro dela. Era a primeira vez que via sinceridade absoluta nas palavras dele. O jogo continuou por horas. Pedro se revelou um negociador nato. Henrique fazia cálculos de cabeça impressionantes. E Tomás, silenciosamente, foi comprando as propriedades mais valiosas do tabuleiro. Não é justo, Pedro reclamou quando caiu na propriedade do irmão mais quieto pela 3ª vez. Como você conseguiu comprar tudo? Enquanto vocês falavam, eu comprava. Tomás respondeu simplesmente. Guilherme riu, reconhecendo em cada filho traços de sua própria personalidade. A determinação de Pedro, a inteligência de Henrique, a estratégia silenciosa de Tomás. No final da tarde, quando a chuva diminuiu, era hora de ir embora. Os meninos o abraçaram sem reservas dessa vez, como se sua presença ali já fosse natural. Volta domingo que vem? Pedro perguntou. Se sua mãe deixar, volto sim. Laura assentiu da porta. Pode vir. Os meninos, eles gostam quando você está aqui. No corredor do prédio, antes de sair, Guilherme parou. Laura, obrigado por deixar eu fazer parte da vida deles. Eles precisavam de um pai. Ela respondeu simplesmente. E você está se esforçando para ser um. Dirigindo para casa, Guilherme pensou em como sua vida tinha mudado. O executivo, que só pensava em dinheiro e poder, agora encontrava felicidade em um domingo de jogos de tabuleiro, com 3 meninos de 6 anos. E pela primeira vez, não sentia falta de nada do que tinha perdido. No parque, enquanto Pedro corria atrás da bola, Laura se aproximou de Guilherme. Ele precisa pegar leve, ela avisou. Pedro tem asma, não é grave, mas às vezes, quando ele se empolga demais, fica difícil respirar. Guilherme franziu a testa. E você anda com inalador para ele? Sempre. Mais tarde naquela noite o telefone tocou. Era Laura, e sua voz estava trêmula. Pedro está no hospital. Ele teve uma crise de asma forte. Em qual hospital? Albert Einstein. Ele... Estou indo. Guilherme chegou ao hospital em 15 minutos.
Encontrou Laura na sala de espera da emergência pediátrica, com Henrique e Tomás dormindo em suas pernas. Como ele está? Estabilizando? Nunca tinha tido uma crise tão forte. Laura parecia exausta. Não precisava vir. Claro que precisava, sou pai dele. A simplicidade da resposta fez Laura sorrir levemente. Um médico se aproximou deles. Os pais de Pedro Campos? Somos nós, responderam em uníssono. Ele está bem melhor. A crise foi controlada, mas vamos mantê-lo em observação até amanhã. Um dos pais pode ficar no quarto com ele. Vai você, Laura disse para Guilherme. Preciso levar os meninos para casa. Não dormem direito aqui. Tem certeza? Tenho. Pedro vai gostar de ver você quando acordar. Guilherme entrou no quarto de hospital. Pedro dormia, conectado a um monitor cardíaco e com uma máscara de oxigênio. Parecia tão pequeno e frágil na cama hospitalar. Sentou-se na poltrona ao lado, observando o filho dormir. Como não sabia dessa asma? Quantas outras crises tinha perdido? Quantos momentos importantes tinha deixado passar? Pedro acordou algumas horas depois, confuso com a máscara no rosto. Pai? Oi, campeão, como está se sentindo? Cansado. Cadê a mãe? Levou seus irmãos para casa, volta de manhã. Pedro ficou em silêncio por um momento, depois perguntou. Você ficou com medo? Muito, Guilherme admitiu. Quando sua mãe ligou, meu coração quase parou. Por quê? Porque me importo com você, com seus irmãos também. Vocês são a coisa mais importante da minha vida agora. Pedro sorriu por trás da máscara. Mais importante que dinheiro? Muito mais. Então você vai sempre ficar? Guilherme segurou a mão pequena do filho. Sempre, prometo. De manhã, Laura voltou com os outros meninos. Encontrou Pedro e Guilherme dormindo. O filho na cama, o pai desajeitado na poltrona, ainda segurando a mão do menino. O pai ficou a noite toda? Henrique perguntou surpreso. Ficou, Laura respondeu, sentindo algo mudar dentro dela. Ele ficou. Quando Pedro recebeu alta, no fim da tarde, Guilherme já tinha decorado todas as instruções médicas e comprado um novo inalador. Não precisa se preocupar tanto, Laura disse enquanto saíam do hospital. Já lidei com isso outras vezes. Eu sei, mas agora você não está mais sozinha nisso. Laura o olhou por um longo momento. Não estou. Foi a primeira vez que ela realmente acreditou que Guilherme tinha mudado. Não era mais o jovem ambicioso que a abandonara. Era um pai, preocupado e presente, mesmo que tardiamente. E talvez, apenas talvez, isso fosse suficiente para começar a perdoá-lo. Uma semana depois do susto no hospital, a rotina voltou ao normal. Os encontros de fim de semana continuavam. Mas agora Guilherme também aparecia durante a semana para um jantar ou para ajudar com a lição de casa. Numa dessas noites, enquanto os meninos brincavam no quarto, Laura e Guilherme conversavam na cozinha. Você realmente mudou, ela disse servindo café para os dois. Tinha que mudar. Demorou, mas entendi o que é importante. Sabe o que o Tomás me disse ontem? Que no próximo desenho da família vai colocar você mais perto ainda. Guilherme sorriu. Conquistar a confiança do filho mais reservado tinha sido um desafio especial. E o Pedro? Ele perguntou. Como está depois da crise? Bem melhor. Usar o inalador virou uma competição entre eles. Henrique cronometra o tempo, Tomás desenha gráficos de melhora. Do quarto veio o som de risadas e uma discussão amigável sobre qual filme veriam antes de dormir. Às vezes, Laura continuou, me pego pensando como teria sido se você estivesse aqui desde o início. Eu também penso nisso, muito. Mas talvez você precisasse passar por tudo que passou para se tornar o pai que eles precisam. Era a primeira vez que Laura reconhecia abertamente que ele estava sendo um bom pai. Obrigado, ele disse simplesmente. Pelo quê? Por dar uma segunda chance, por deixar eu fazer parte da vida deles. Laura ia responder quando Pedro apareceu na cozinha. Pai, você pode ler história pra gente hoje? Guilherme olhou para Laura, que assentiu. Claro que posso, campeão. No quarto dos meninos, os três já estavam em suas camas, esperando. Guilherme pegou o livro que eles escolheram e começou a ler. Era uma cena simples, um pai lendo para seus filhos antes de dormir. Mas, para Guilherme, representava tudo que ele quase perdeu por causa de sua ambição. Laura observava da porta, pensando em como a vida dava voltas. O homem que tinha partido sem olhar para trás, agora estava ali, fazendo vozes diferentes para cada personagem da história, arrancando risadas dos filhos. Talvez o tempo realmente curasse todas as feridas. Ou talvez
algumas pessoas precisassem apenas de uma chance para mostrar que podiam ser melhores. Pai, você pode vir na reunião de pais da escola? Henrique perguntou durante o café da manhã de sábado na casa de Laura. Quando é? Semana que vem. A professora quer conhecer você. Guilherme olhou para Laura, que estava preparando sanduíches na cozinha. Por mim tudo bem, ela disse. Acho que está na hora das pessoas saberem que os meninos têm um pai presente. Era um grande passo. Até então, Guilherme tinha mantido um perfil discreto na escola, aparecendo apenas em eventos especiais. Uma reunião de pais significava assumir oficialmente seu papel. Claro que vou, ele respondeu. Que horas é? Às 3. Pedro interferiu. E depois tem treino de futebol. Você pode ficar para ver? Fico sim, já melhorei muito com seus treinos, sabia? Tomás, que desenhava quieto no canto da mesa, levantou a cabeça. Fiz um desenho novo da família. Todos se aproximaram para ver. No papel, as 5 figuras estavam finalmente juntas de mãos dadas. Agora sim, Tomás explicou. Agora você chegou perto o suficiente. Laura sentiu os olhos marejarem e disfarçou, voltando para a cozinha. Guilherme ficou olhando o desenho, sem palavras. Posso pendurar na sala? Tomás perguntou. Claro que pode, Laura respondeu da cozinha, bem ao lado dos outros. Depois do café, enquanto os meninos brincavam no quarto, Guilherme ajudava Laura com a louça. Eles estão diferentes, ela comentou. Mais felizes. Eu também estou. Diferente e mais feliz. Nunca pensei que diria isso, mas... Você é um bom pai, Guilherme. Ele parou de secar os pratos, surpreso com as palavras. E você é uma mãe incrível, Laura. Sempre foi. Por um momento, ficaram em silêncio. Apenas o som das risadas dos meninos enchendo o apartamento. Sabe, Laura continuou, às vezes me pergunto se o universo não fez tudo acontecer exatamente como devia. Como assim? Se você tivesse ficado na época, talvez não fosse o mesmo pai que é hoje. Talvez precisasse passar por tudo o que passou para entender o que realmente importa. Guilherme refletiu sobre as palavras dela. Sobre como o dinheiro e o poder tinham parecido tão importantes no passado. Sobre como agora pareciam vazios comparados ao som das risadas de seus filhos. Acho que você tem razão, ele respondeu finalmente. Eu precisava crescer, precisava aprender. Do quarto veio um chamado. Pai, vem ver o que o Tomás desenhou. Vai lá. Laura sorriu. Seus filhos estão chamando. A reunião de pais foi um marco importante. Guilherme sentou-se ao lado de Laura, enquanto a professora falava sobre o desenvolvimento dos meninos. Pedro é um líder nato, a professora explicou. Henrique tem um raciocínio matemático impressionante. E Tomás, bem, Tomás é nosso artista. Outros pais olhavam curiosos para o casal. A história do pai que apareceu depois de 6 anos ainda era assunto nos corredores da escola. É muito bom ver os dois aqui. A professora continuou. Os meninos mudaram muito desde que começaram a conviver com o pai. Estão mais confiantes, mais felizes. Depois da reunião, foram juntos ao treino de futebol. Pedro corria pelo campo, marcando gols e comemorando olhando para os pais na arquibancada. Henrique fazia cálculos de quantos gols o irmão precisava para ser o artilheiro do time, enquanto Tomás desenhava as jogadas em seu caderno. Eles são incríveis, Guilherme comentou. São, Laura concordou. E agora tem um pai à altura deles. No caminho de volta para casa, os meninos dormiam no banco de trás do carro. Laura dirigia enquanto Guilherme os observava pelo retrovisor. Sabe, ele disse baixinho para não acordá-los, nunca imaginei que seria assim. Assim como? Tão completo, mesmo tendo perdido tanto tempo. Laura sorriu levemente. Ainda temos muito tempo pela frente. Eles são pequenos ainda. O uso do temos não passou despercebido por Guilherme. Era a primeira vez que Laura falava deles como uma unidade. Chegando em casa, cada um carregou um menino adormecido para dentro. Colocaram os 3 em suas camas, ajeitaram os cobertores, deram beijos de boa noite. Na sala, antes de Guilherme ir embora, pararam para olhar o mural de desenhos de Tomás. A evolução era clara, desde o primeiro, onde Guilherme estava distante, até o mais recente, onde todos estavam unidos. Obrigado, ele disse suavemente. Pelo quê? Por não desistir de mim, por me dar a chance de ser pai. Laura olhou para ele por um longo momento. Você mereceu essa chance, provou que mudou. Do quarto veio um chamado sonolento. Pai? Mãe? Vou ver o que é, Guilherme disse. Vamos juntos, Laura respondeu.
E foram, como os pais que seus filhos mereciam que fossem. Num domingo de manhã, enquanto os meninos brincavam no parque, Laura e Guilherme sentaram em um banco próximo, mantendo os olhos nas crianças. Preciso te contar uma coisa, ela disse. Recebi um convite para chefiar o departamento de pediatria de um hospital em São Paulo. Guilherme sentiu o coração apertar. Vocês vão se mudar? Na verdade, vim perguntar sua opinião. É uma oportunidade incrível, mas não quero atrapalhar sua relação com os meninos. Era a primeira vez que Laura o consultava sobre uma decisão importante relacionada às crianças. Não quero ficar longe deles, ele admitiu, mas também não quero que você perca essa oportunidade. Pensei em aceitar, mas com uma condição. Qual? Que você venha com a gente, não juntos, claro, mas perto, para continuar sendo o pai que se tornou. Guilherme olhou para os meninos. Pedro ensinava alguns movimentos de capoeira para outras crianças. Henrique construía algo na caixa de areia. E Tomás, como sempre, desenhava sentado na grama. Não preciso pensar duas vezes, ele respondeu. Onde eles estiverem, é onde quero estar. Laura sorriu. Você realmente mudou. Por eles mudaria 1000 vezes mais. Pedro veio correndo até eles ofegante. Pai, mãe, vocês viram minha estrela? Vi sim, campeão, Guilherme respondeu. Está ensinando direitinho. Igual você me ensinou a jogar futebol. Laura riu. Então ele deve estar ensinando muito bem mesmo. Pedro voltou para seus alunos, orgulhoso. Henrique gritou chamando Guilherme para ver seu castelo de areia, enquanto Tomás se aproximava com mais um desenho. É nossa casa nova, ele explicou mostrando o papel. Em São Paulo. Laura e Guilherme se entreolharam surpresos. Como você sabia? Laura perguntou. Ouvi você falando no telefone, Tomás respondeu. E desenhei todo mundo junto, porque vai ser assim, né? Vai sim, Guilherme garantiu. Sempre juntos agora. E ali naquele banco de praça, observando seus 3 filhos brincando, Laura finalmente sentiu que podia perdoar completamente o passado. Não pelo que Guilherme tinha feito, mas pelo pai que ele tinha se tornado. Às vezes ela percebia, o perdão vem não de esquecer o passado, mas de aceitar que as pessoas podem mudar. E Guilherme tinha mudado, por amor, pelo desejo de ser pai, pela chance de fazer parte daquela família. Era um novo começo para todos eles. A mudança para São Paulo aconteceu 2 meses depois. Guilherme ajudou com toda a logística. Encontrou um apartamento para Laura e os meninos em um bairro tranquilo e alugou um para si no mesmo quarteirão. Assim posso vir correndo se precisarem de mim, ele explicou quando os meninos perguntaram por que ele não moraria com eles. No dia da mudança, enquanto as crianças exploravam o novo apartamento, Laura encontrou Guilherme organizando os livros na estante. Sabe o que é engraçado? Ela comentou. Há 1 ano, se alguém me dissesse que estaríamos aqui, eu teria rido. E se me dissessem que eu seria pai de 3 meninos incríveis, que larguei tudo por eles, também não acreditaria. Do quarto veio um barulho de algo quebrando, seguido por 3 vozes discutindo a culpa. Vou ver o que foi, Guilherme disse rindo. Não, vamos juntos. É assim agora, não é? Na porta do quarto, encontraram os 3 em volta de um porta-retrato quebrado. Era uma foto antiga, de quando Laura estava grávida. Desculpa, Pedro disse, preocupado. Foi sem querer. Tudo bem, Laura respondeu, pegando a foto entre os cacos. Podemos colocar em outro porta-retrato. E fazer uma nova também, Guilherme sugeriu. Com todos nós. Tomás já estava com seu caderno de desenho, registrando a cena. Henrique calculava quantos porta-retratos precisariam para todas as fotos que queriam tirar, enquanto Pedro planejava onde cada uma deveria ficar. Nossa primeira foto de família, Laura murmurou. De verdade. Guilherme sentiu o peso daquelas palavras. Não era apenas uma foto. Era um símbolo de tudo que tinham conquistado. Do pai que ele tinha se tornado, do perdão que Laura tinha oferecido, da família que tinham construído juntos. Pai, Henrique chamou. Vem ver o que o Tomás desenhou. Era mais um retrato da família, mas dessa vez todos sorriam, todos estavam juntos, todos pertenciam. É assim que somos agora, Tomás explicou. É assim que sempre seremos, Guilherme prometeu. Laura observou a cena. Seus 3 filhos e o homem que tinha aprendido a ser pai deles. Não era a história que ela tinha planejado, mas talvez fosse ainda melhor, porque às vezes ela pensou, as melhores histórias são aquelas que nos surpreendem. Aquelas que começam com dor, mas terminam com amor. Aquelas que nos ensinam que nunca é tarde para fazer a coisa certa. E essa, ela sabia, era apenas o começo da história deles.
6 meses depois da mudança para São Paulo, Guilherme caminhava pelo parque com seus 3 filhos. Era domingo, e como tinha se tornado tradição, passavam a manhã juntos antes do almoço na casa de Laura. Pedro driblava uma bola imaginária, narrando suas próprias jogadas. Henrique explicava animadamente sobre um projeto de ciências que estava desenvolvendo na escola, algo sobre energia solar que fazia os olhos do pai brilharem de orgulho. Tomás, como sempre, carregava seu inseparável caderno de desenhos. Pai, Pedro parou subitamente. Você sente falta de ser rico? Guilherme sorriu. Não, filho. Descobri que já sou rico. Como assim? Henrique perguntou curioso. Você não tem mais mansão nem carro importado. Tenho algo muito melhor, Guilherme respondeu, abraçando os 3. Tenho vocês. Tomás abriu seu caderno, mostrando seu mais novo desenho. Era diferente dos outros. Mostrava Guilherme em seu antigo escritório sozinho, cercado de dinheiro, e ao lado, outro quadro com ele hoje, sorrindo com os filhos. Entendi, ele disse apontando para o desenho. Você era rico de dinheiro. Agora é rico de amor. Laura os esperava para o almoço quando chegaram. A mesa posta, o cheiro de comida caseira no ar, as vozes animadas dos meninos contando as aventuras da manhã, era uma cena simples, mas para Guilherme valia mais que todos os contratos milionários que já tinha fechado. Você está diferente, Laura comentou, enquanto as crianças lavavam as mãos. Mais leve. Estou feliz, ele respondeu simplesmente. Pela primeira vez na vida, estou realmente feliz. Durante o almoço, os meninos falavam sobre seus planos. Pedro queria ser jogador de futebol. Henrique sonhava em ser cientista. E Tomás, Tomás já era um artista. E você, pai? Henrique perguntou. Qual seu sonho agora? Guilherme olhou para seus 3 filhos, depois para Laura, que sorria do outro lado da mesa. Meu sonho, ele respondeu. Estou vivendo ele agora, bem aqui com vocês. E era verdade. O homem que um dia só pensava em poder e dinheiro tinha descoberto que a verdadeira riqueza estava ali, nos sorrisos de seus filhos, nas manhãs de domingo no parque, nos desenhos de Tomás, nas jogadas de Pedro, nas descobertas de Henrique, na família que quase perdeu, mas que o destino lhe deu uma segunda chance de ter. E essa, ele sabia, era a maior fortuna que alguém poderia desejar. Se você se emocionou com a história de Guilherme e sua jornada de transformação de um empresário focado apenas em dinheiro para um pai verdadeiramente presente, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa acreditar que sempre é tempo de recomeçar. Afinal, como vimos nessa história, às vezes precisamos perder tudo para descobrir o que realmente importa. E me conta aqui nos comentários, de qual estado você está assistindo. Quero saber se temos mais Guilhermes descobrindo o valor da paternidade pelo Brasil afora. Se você curtiu essa história de redenção e amor familiar, não esquece de se inscrever no canal para mais conteúdos que tocam o coração e nos fazem refletir sobre as escolhas que fazemos na vida.